estudantes! Tudo bem com vocês? Então, bem-vindos à aula 8 de Língua Portuguesa do 6º ano de Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Paola. Lembram de mim? Ah, muito bem. Então, agora, nós vamos para a primeira parte da nossa aula, que é o quê? A higiene das nossas mãos. Olha lá. Então, vamos lavar a mão bem lavada com água, sabão, enxaguar bem, limpar bem, deixar tudo higienizado, certo? Mas, caso vocês não consigam lavar as mãos aí, vocês podem utilizar o álcool, né? O álcool em gel também, mas passar bem entre os dedos e aqui no pulso, tá? E se precisar sair de casa, o que vocês têm que usar? A máscara, certo? Então, tudo higienizado, tudo certinho? Então, vamos para a primeira parte da nossa aula, que é a rotina, tá bom? Vamos ver o que vai ter na aula hoje. Olhem lá. A primeira parte, nós vamos separar os nossos materiais, tá? Vamos ver quais os materiais que nós vamos precisar na aula hoje, tá bom? Depois, nós vamos fazer o nosso primeiro registro no caderno, bem bonitinho. Aí, nós vamos aprender um gênero textual novo, que é a entrevista, tá bom? E depois nós vamos fazer as nossas atividades. Vai ter atividade escrita e vai ter atividade que vocês vão participar comigo aqui, tá? E o nosso quiz, certo? Preparados? Então, agora nós já vamos para a primeira parte. Qual que é mesmo a primeira parte da rotina? Ah, é separar os materiais. Vamos ver quais os materiais que nós vamos precisar na aula hoje. O caderno, olha lá. Pode ser uma folha de papel também, tá bom? O lápis ou a caneta, tá? A borracha, caso vocês vão utilizar o lápis, é sempre bom responder a lápis, né? Que se estiver errado, vocês podem apagar e corrigir, tá bom? E o apontador, se caso quebrar a ponta do lápis, e o lápis de cor. Olhem lá. Então, eu vou dar um tempinho para vocês separarem esse material, higienizar esse material e a gente logo volta.
separaram o material, higienizaram ele, tá tudo pertinho de vocês aí? Ah, muito bem. Agora vocês vão pegar o caderno, o lápis ou a caneta e nós vamos fazer o nosso primeiro registro. Olhe lá. Vocês vão colocar a data, o dia, o mês e o ano que vocês estão assistindo essa aula, certo? E escrever aula de língua portuguesa. Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse primeiro registro e eu já volto. Copiaram? Fizeram um registro? Ah, então tá bom. Então agora, olha o que nós vamos ver. Vocês lembram lá na rotina? Era separar os materiais, depois o registro e depois a gente ia aprender um novo gênero textual, que é, vamos ver? Olha lá. Ó. O que nós vamos aprender hoje? Vocês lembram que estavam lá na rotina? Olha lá. Ah, entrevista. Vocês já viram uma entrevista? Já viram uma entrevista na televisão, na internet? Vocês já ouviram uma entrevista? No rádio, no celular? Já? Vocês já viram que pode entrevistar um ator, uma atriz, um político, uns cantores, né, que a gente gosta. Tem vários tipos de entrevista. E tem a entrevista de emprego também.
E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Olhe lá a entrevista. O que é uma entrevista? O que é uma entrevista? Vamos lá ver? A entrevista tem a função de informar. Então, a entrevista, qual que é o objetivo de entrevistar uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Pode ser também. Qual que é a função disso? É informar, é trazer informações para as pessoas que estão recebendo essa entrevista, certo? Ou estão lendo essa entrevista. É vinculada pelos meios de comunicação. Como que a gente sabe dessa entrevista? Como que a gente fica sabendo? Através do quê? Da televisão, do rádio, do jornal. Ah, de uma revista também, né? Muito bem. Há vários tipos de entrevista. A jornalística, a entrevista de emprego e uma entrevista social. Então, tem vários tipos de entrevistas que nós podemos fazer. A entrevista jornalística, a de emprego, quando nós estamos procurando emprego, né? A pessoa vai lá e vai entrevistar, qual é o seu nome, quantos anos você tem, você quer trabalhar aqui do quê, certo? E a entrevista social. A entrevista social, ela vai trazer as informações do que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, vamos continuar lá. Olha lá. Olha os tipos de entrevista. Nós podemos entrevistar uma pessoa. Olha lá os repórteres, o câmera. Está entrevistando uma pessoa num parque, né? Olha lá outro tipo de entrevista. Que entrevista que vocês acham que é essa? Está conversando com uma pessoa online. Ah, nessa época a gente viu muito disso, né? Essas entrevistas online, onde o entrevistador está no lugar e a pessoa às vezes está na casa dela e está sendo entrevistada. Olha outro tipo de entrevista. Ah, uma entrevista num grupo de pessoas. A repórter e o câmera estão ali entrevistando este grupo de pessoas, certo? Olha lá outro tipo de entrevista. Ah, essa entrevista é no estúdio, provavelmente de televisão, né, onde tem um entrevistador, a pessoa está sentada ali na cadeira, respondendo perguntas. Normalmente são perguntas pessoais da vida, quantos filhos, quando que começou a carreira, o que despertou para fazer aquela carreira, enfim, certo? E essa última, que parece ser uma entrevista de emprego, não é verdade? Olha ali, o rapaz está sentado na frente da moça e a moça está fazendo perguntas para ele, que o que parece está escrito no computador, no notebook dela. E ela está perguntando coisas dele para ver se ele se encaixa, se ele cabe naquela entrevista de emprego. Certo? Vamos continuar lá falando da nossa entrevista. O jornalista, repórter ou editor realiza a coleta de informações e opiniões. Então, quem que vai atrás das ideias, do que vai ser escrito ou do que as pessoas estão pensando? É o jornalista, o repórter e o editor. Então, eles juntam essas opiniões, eles entrevistam, eles escrevem, vai para editar, depois vai para a revisão final, certo? E daí que vai ser divulgado. E aonde que é divulgado? Na imprensa falada, na imprensa escrita, televisiva ou pela internet. Então, eles vão coletar essas informações, vão pegar, né, a pessoa, fazer várias perguntas. Depois nós vamos ver ali um roteiro de perguntas. Vão reunir e depois de passar por uma revisão, tá tudo ok, tá tudo certo? Tudo certo. Aí ela vai ser divulgada. E aonde que nós podemos divulgar? Na imprensa falada, né, onde o repórter está aqui, ó, falando. Na imprensa escrita. Que tipo de imprensa escrita? Jornal, revista, né? Na televisiva, aquela que você vê na televisão, certo? Assistindo lá a televisão, jornal, ou às vezes uma entrevista com um ator famoso, né? Fazendo perguntas, que eu já dei o exemplo. Ou pela internet, nos canais, vários canais que nós temos aí da internet, onde eles podem publicar e colocar essas entrevistas. Ok?
Vamos continuar lá. Agora a gente vai ver o tipo de imprensa, aonde é vinculado. Olha lá onde que a gente pode ver as notícias e as entrevistas. Na televisão, no jornal, na internet, né, ali no computador, nas revistas, no rádio. A gente pode ouvir entrevista pelo rádio, será? Pode, né? E pelo celular. Então, esses aqui são os lugares aonde nós podemos ouvir e ler a entrevista. Ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma entrevista que foi vinculada na internet. Tá? Olhem lá. Essa é a entrevista. Ela foi publicada na internet, no site da revista Galileu. Tá? A primeira frase que aparece nessa entrevista é assim, ó. Sugiro que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. Nossa, que frase de impacto, né? Sugiro que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. Quem será que falou essa frase? Vocês estão vendo que essa frase está entre aspas ali? É porque alguém falou. Então, alguém foi entrevistado e durante a entrevista ela falou essa frase, tá? Olha lá. Ela falou essa frase. Sugiro que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. Ela disse essa frase durante uma entrevista. Mas o que será que estava sendo perguntado para ela dizer essa frase? Será que eles estavam perguntando sobre a corrida? Será que eles estavam perguntando sobre jogo de futebol? O que vocês acham? Jogo de futebol, corrida? Será que eles estavam perguntando sobre a praia? Para ela dizer essa frase? Vamos continuar lá, tá? Então, olha lá. Esta é a informação da nossa entrevista. Através disso, a gente já tem uma ideia do que é essa entrevista. Se ela está falando de meio ambiente, deve ter alguma coisa a ver com meio ambiente, alguma coisa com a ecologia, certo? Vamos continuar. Olha lá. Entrevista a Galileu, empresária e especialista no combate ao plástico. Opa! Se lá a frase ela estava falando, né, que todo mundo faz parte do meio ambiente, todo mundo é o meio ambiente, e aqui está dizendo que ela é especialista no combate ao plástico. Será que esse plástico está onde? Vamos continuar. A Agostina Bessada fala sobre o que podemos aprender sobre sustentabilidade com a pandemia. Então agora nós já temos uma entrevistada. Quem que foi a entrevistada? Olha lá o nome dela, Agostina Bessada, certo? É o nome dela. E do que ela estava fazendo mesmo? Combate do quê? Do plástico. E a revista Galileu foi lá entrevistar ela, para ela falar sobre isso, sobre esse combate ao plástico, né? E ela falou justamente durante a pandemia, que nós temos que nos cuidar, temos que falar também de sustentabilidade durante a pandemia. Esse tipo de notícia, esse tipo de entrevista, desculpe, esse tipo de entrevista é uma entrevista social. Tá? Não é uma entrevista de emprego. Ela não estava procurando emprego aqui, né? Eles queriam realmente saber a opinião de uma especialista que trabalha com isso e é uma ativista, né? Ela vai lá trabalhar para combater o plástico. Mas justamente ela faz um combate ao plástico, os lixos nos oceanos, tá? Então, olha lá, o combate ao plástico, que é o foco dela, porque ela diz que jogam muitos plásticos nos oceanos. E daí os animais marinhos vão, comem, morrem, né? Acontece várias coisas com eles. Então, a entrevista lá foi a Larissa Lopes, que fez essa entrevista e publicou
lá no site, né, da revista Galileu, certo? Vamos continuar? Olha lá, ó, sobre o combate ao plástico nos oceanos. É isso que a Agostina faz. Vamos continuar. Então, a gente já viu a frase que ela falou, que é sobre o meio ambiente. Nós já vimos que essa entrevista foi publicada na internet, né, no site da revista Galileu. Quem escreveu foi a Larissa Lopes. E a entrevistada foi quem? A empresária, especialista em quê? Combate ao plástico. Muito bem. E o nome dela é a Agostina Bessada. Tá bom? Mas olha lá onde foi publicado. No dia 13 de julho de 2020. E foi atualizado no dia 13 de julho de 2020. Não teve atualização, mas sempre vem essa informação quando a entrevista está publicada, né, na internet, ok? E embaixo está onde está disponível. Se a gente digitar ou copiar as letras ali, a gente vai ter contato com a entrevista inteira, tá bom? Que está da revista Galileu. E aonde que eu falei para vocês mesmo que essa entrevista está? Na televisão? Será que foi na televisão? No jornal escrito, aquele que a gente compra na banca? Será que foi lá? Na revista? Ou será que a gente leu no celular? Pode ter lido no celular, porque nós vimos na internet, né? Ela está publicada na internet, tá? E ela fala, quem que é entrevistada? Agostina Bessada, olha lá, a entrevistada. Então, nós já sabemos quem é. Vocês querem saber como que ela é? Ficaram curiosos para saber quem que é essa empresária, né? Especialista em combate ao plástico, que ela vai mesmo com as pessoas lá juntar, pegar a sujeira, conscientizar as pessoas que não pode jogar lixo ali, né? Olha aqui a foto dela e o nome dela, certo? Então, agora que a gente já sabe o que é uma entrevista, quem a gente pode entrevistar, quais os tipos de entrevista, né? A jornalística, a social, a de emprego. Nós já sabemos aonde podemos publicar essa entrevista, né? E sabemos também que esta entrevista que a gente viu fala sobre o meio ambiente, né? O combate ao plástico. Mas eu quero saber de vocês aí, da entrevista que eu li para vocês, que a gente conversou. Olha lá a nossa primeira atividade. Quem foi a entrevistada? Ah, agora eu quero ver se vocês prestaram atenção aí no que eu falei, em tudo que eu expliquei aqui. Quem foi a entrevistada? Será que o nome dela era Joana Batista? A entrevistada, o nome dela era Joana Batista? Ou a letra B, o nome dela era Agostina Bessada? O que vocês acham? Letra A ou letra B? Eu vou dar um tempinho para vocês marcarem essa resposta e eu já volto. E daí? Conseguiram? Já sabem se a resposta é a letra A ou a letra B? Vamos corrigir? Olha lá. A resposta é letra B, Agostina Bessada. Ela que foi a entrevistada. Muito bem, quem marcou o X aí, tá bom? Vamos para a nossa segunda atividade? Olha lá. Qual é a imagem que melhor representa a atividade dela? O que ela faz?
essa empresária especialista em combate ao quê? Eu vou mostrar duas imagens para vocês e vocês vão escolher uma que representa essa pequena parte da entrevista que eu mostrei para vocês, tá? Então, a primeira imagem, olha lá, ó, tem uma moça ali na praia recolhendo lixo, né? Que tem bastante coisa jogada, tá tudo sujo. Primeira parte. A segunda imagem, desculpe, tem uma pessoa segurando uma planta. O que vocês acham? Qual dessas imagens representa melhor esse pequeno trecho da entrevista? Vou dar mais um tempinho para vocês aí verem qual é a resposta e eu já volto. E daí? O que vocês acham? É a primeira imagem, onde ela está recolhendo lixo ali na praia, ou a segunda? Vamos para a resposta? Ah, é a primeira imagem, né? Claro que a entrevista lá fala sobre o meio ambiente, tudo, mas ela, a Agostina, ela é especialista, certo? No combate ao plástico nos oceanos. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos agora para outra atividade. Para a resposta lá que vocês viram. Então, agora vamos para a atividade número 3. Olha lá. Essa atividade, vocês vão participar aqui comigo, tá? Porque essa atividade é sobre separar o lixo. Vocês separam o lixo aí na casa de vocês? Como que é a separação de lixo aí? Vocês colocam tudo junto, caixinha de leite, casca de ovo, casca de batata, tudo junto? Ou vocês separam o lixo? Como que é? Então, agora nós vamos ver... Sabe quando nós andamos pela cidade, nos shoppings, em alguns lugares, que a gente vê aquelas lixeiras coloridas? Vocês sabem para que significa, o que significa essas lixeiras? Por que elas são coloridas? Vocês sabem? Então, nós vamos ver aqui. Olha lá, vamos separar o lixo. Tá? Então, aqui, ó, nós temos uma lixeira vermelha, certo? Lá em cima, lá, vocês estão vendo? Uma lixeira verde, uma amarela e uma azul, tá? Nós temos 4 lixeiras. Às vezes, nós vamos ver mais lixeiras de outras cores. Tem a laranja, tem a cinza, mas hoje eu só trouxe essas 4 aqui para a gente trabalhar com elas, tá bom? E aqui no meio, nós temos várias coisas que estão para ser descartadas, certo? Mas elas são lixos que podem ser transformados, podem ser reciclados. Por isso que nós vamos colocar cada um deles na sua lixeira adequada, já separando o lixo adequadamente, tá? Então, olha lá, primeiro nós temos várias caixas, certo? Lá em cima, parece uma caixa de leite, uma caixa de papelão, papel. Para onde será que vai esse lixo? Será que vai na vermelha, vai na verde, na azul ou na amarela? Embaixo a gente tem latas de metal. Aonde será que nós vamos colocar esse metal? Embaixo do metal, a gente tem uma garrafa de vidro. Aonde será que vai essa garrafa de vidro? Depois nós temos uma garrafinha de água amassada, uma latinha, mais plásticos, né? Mais garrafinhas e plásticos, sacola plástica, uma pilha de jornal e várias garrafas, vários pedaços de vidro, ok? Então, vamos começar lá. Vamos pensar na lixeira verde. O que vamos colocar na lixeira verde? Será que é plástico, papel, metal ou vidro? O que vocês acham? Na lixeira verde.
Vamos ver? É o primeiro. Vamos ver. O que, que nós vamos colocar na lixeira verde? Ah, é vidro. Na lixeira verde, nós vamos descartar vidros. Ok? Vamos ver o próximo? Na lixeira azul, nós vamos descartar papel. Tá? Então, na lixeira verde, nós vamos descartar o vidro. Na lixeira azul, a gente vai descartar papéis. Qualquer tipo de papel, menos papel sujo. Papel sujo não pode. Papel sujo não é reciclado. Ok? Vamos lá para o próximo. Na lixeira vermelha, nós vamos descartar os plásticos. Todos os tipos de plástico. Sacola plástica, pacotinho, né? Garrafa de água, garrafa de suco que seja de plástico. Garrafa PET vai ser descartado lá na lixeira vermelha. Vamos continuar. E na lixeira amarela são os metais. Então, agora a gente já sabe que na lixeira verde é vidro, que na lixeira vermelha são os plásticos, que na lixeira azul são os papéis e que na lixeira amarela são os metais. E nós ainda temos mais ali, ó. Tem o jornal lá em cima, o vidro quebrado, né? Cacos de vidro, a lata, que é o metal, e o plástico. Importante lembrar que quando o vidro está assim, ó, quebrado, pontudo, é importante a gente colocar dentro de uma caixa, fechar bem, né? Para entregar para coleta, senão é muito perigoso para quem vai coletar esse tipo de material, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui, ó. O plástico vai aonde? Na lixeira vermelha. Joia. A latinha na lixeira amarela, que ela é um metal. O vidro na lixeira verde e o papel na lixeira azul. Agora vocês já sabem, né? Quando vocês verem a lixeira nos locais, vocês já sabem onde vão jogar. Tá tomando água no copinho de plástico. Aonde que eu vou jogar? Na lixeira vermelha, na amarela, na verde ou na azul? Aonde que você vai jogar? Vai jogar lá na vermelha. Limpou a boca no guardanapo com o resto de comida. Vocês vão descartar aqui? Não. Lembra que eu falei que o papel sujo, ele não é reciclado. Então, vocês não vão descartar na lixeira azul, tá bom? Tem que cuidar com isso também. Agora, nós vamos completar uma frase justamente falando disso. Que existe uma lixeira específica para quê? Para os lixos orgânicos. O que é um lixo orgânico? É o resto de comida, quando a gente descasca a banana, a casca de banana, a casca da cebola, a casca da batata, tudo que é orgânico que a gente não pode reciclar, não vai utilizar para reciclagem, para fabricação de outras coisas. A gente pode utilizar para fazer adubo, para, né, fazer outras coisinhas, mas isso não, tá bom? Então, olha lá a frase que vocês vão completar para mim. Atividade número 4. Complete a frase. Jogue lixo orgânico no... Onde que a gente joga o lixo orgânico? Olha lá. Aonde que nós jogamos? Vou dar um tempinho para vocês responderem essa frase e eu já volto. E daí? Conseguiram completar essa frase? Olha lá. No lixo, né? Então, joga o lixo orgânico, a gente tem que jogar no lixo. Lembra que na outra atividade eu usei muito lixeira, lixeira, lixeira? Então, porque nós não jogamos no lixo aquele tipo de material, né? Porque ele vai ser reaproveitado, ele pode ser reciclado,
tá bom? Então, agora eu vou deixar para vocês aí, em casa, umas perguntinhas que vocês podem fazer com a mãe, com o pai, com o irmão, com o amigo, com o vizinho, tá? Vai ser um roteiro de uma entrevista, que é a nossa atividade número 5. Então, olha lá, agora é a nossa vez. O tema dessa entrevista vai ser reciclagem, tá? Então, esse é o nosso tema. Quem será entrevistado? Eu deixei em branco ali, porque vocês vão escolher aí na casa de vocês quem que vocês vão entrevistar, tá bom? E o roteiro são as perguntas que nós faremos para essa pessoa que vocês escolherem ali. Eu fiz um roteirinho de perguntas. Olha lá. O roteiro. Na sua casa, vocês separam o lixo? Vocês vão perguntar para essa pessoa. Olha, a gente separa o lixo aqui em casa? Certo? Na sua rua, passa o caminhão de coleta seletiva? Vocês sabem o que é um caminhão de coleta seletiva? Tem 2 tipos de caminhão que passa aqui, certo? Um vai coletar o lixo orgânico, que tem que estar separado do lixo reciclável, certo? E o outro vai coletar apenas o lixo que dá para reciclar, que dá para ser reaproveitado. Inclusive, tem alguns lugares que compram, né, esse tipo de material, esse tipo de material reciclado. Vocês conhecem algum lugar que compra esse material? Tá? E a terceira, na sua opinião, reciclar é importante por quê? Hein? Então, eu vou dar um tempinho para vocês procurarem alguém aí em casa e fazer essas perguntinhas e a gente logo volta, tá bom? Então, conseguiram? Perguntaram aí para a mãe, para o pai, para o irmão, se vocês reciclam lixo, se vocês separam lixo aí na casa de vocês? Perguntaram? E se o caminhão da coleta seletiva passa? Você sabe o dia? Era importante saber, porque daí a gente coloca o lixo, né, lá na frente, só no dia que esse caminhão vai passar, tá bom? E a sua opinião. Você vai escrever no seu caderno a sua opinião. Por que você acha que é importante reciclar? Tá bom? E agora sim, eu vou pedir para você pegar o seu caderno, que você fez o seu registro lá no começo da aula, tá? E fazer esse registro. Olha aqui, ó. Já colocou a data, já escreveu a aula de língua portuguesa, né? Isso a gente já fez. Copie e marque um X nos itens que podemos reciclar. Eu vou colocar várias coisas aqui, materiais que vocês, né, palavras de materiais que vocês podem ou não reciclar. E eu quero que vocês marquem um X. Olha lá. Papelão. Será que dá para reciclar papelão? O que vocês acham? O papelão pode ser reciclado? Papel sujo. Dá para reciclar papel sujo? Latas. Será que dá para reciclar? Tá? Esponjas de aço. Aquela que a gente limpa a panela. Dá para reciclar? Restos de comida e vidros. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essas palavras e marcar um X naquelas que dá para reciclar. Tá bom? Já volto.
Marcaram o X? Vamos corrigir, então? O papelão. Será que dá para reciclar o papelão? Olha lá. Sim, o papelão nós podemos reciclar. Inclusive, aquilo que eu disse para vocês, dá para vender também, tá? Papéis sujos. Será que nós podemos reciclar papel sujo? Acho que não. Olha lá, não apareceu o X. Latas de refrigerante, lata de metal de suco. Será que dá para vender, dá para reciclar, dá para reaproveitar essas latas? Mandar para uma indústria, né, para elas fazerem isso? Olha lá, sim, as latas, sim, podemos reaproveitar. Esponjas de aço, aquela que a gente lava a panela, esfrega para ficar brilhoso, fogão e limpa. Será que dá para reciclar? A gente pode juntar essas esponjas e vender? Vamos ver? Não, não podemos reciclar esponjas de aço. Restos de comida. Dá para reaproveitar? Dá para reutilizar? Desmanchar numa indústria e fazer outra coisa? Eu acho que não. Igual eu disse para vocês, quando o lixo orgânico nós podemos fazer adubo, fazer outras coisas, mas isso não, tá? E vidros? Será que dá para reciclar o vidro? Ah, sim, o vidro dá para reciclar. Vocês acertaram? Então, papelão, as latas e o vidro, nós podemos reciclar. Mas a nossa aula está chegando ao fim. Mas antes, a gente não pode encerrar sem o nosso quiz. Vamos lá? Bem rapidinho para ver quem sabe o nosso quiz de hoje. Vamos ver qual é? O que podemos produzir com esse material? Olha lá a latinha amassada. Será que se a gente vender a latinha lá para o reciclado, ele vender para a indústria, o que vai dar para produzir? O jornal ou os canos ali de metal? O que vocês acham que dá para produzir com esse material? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Ah, é os canos de metal, não é o jornal. Vocês acertaram aí? Muito bem. E a gente está chegando no fim. Vamos ver a nossa rotina, se a gente cumpriu tudo da nossa rotina. Olha lá, nós separamos o nosso material? Sim, separamos. Nós fizemos o registro? Fizemos o registro. Aprendemos sobre entrevista? Aprendemos sobre entrevista. Fizemos nossas atividades e, por último, nosso quiz. Conseguimos dar conta da nossa aula, fizemos tudo. Então, agora eu vou me despedir de vocês, certo? Até a próxima aula. Tchau!